Oi, beldades! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim tratar de um assunto muito sério que parou o mundo e o impacto que ele está tendo nos profissionais de maquiagem e que trabalham na área de beleza. Bom, gente, todo mundo está sabendo que o mundo está parado por conta desse vírus que está atingindo o mundo inteiro e eu queria ter feito esse vídeo antes para conversar um pouco com vocês a respeito, mas eu confesso que eu meio que fiquei assim travada até ontem. E aí hoje que eu resolvi falar assim, gente, eu tô de quarentena, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer minha parte, né? E tentar ajudar quem também é da área nessa situação. E resolvi gravar o vídeo hoje, tô soltando ele, gravando na sexta e soltando na sexta. Normalmente eu solto os vídeos na quinta-feira, né? E essa semana eu resolvi soltar na sexta, não quis esperar mais uma semana para poder falar a respeito, porque eu sei que tem muitos profissionais da área da beleza que me seguem. É lógico que meu canal não é um canal grande, eu tenho consciência disso, eu não alcanço tantas pessoas assim, mas as poucas pessoas que eu alcanço e que esperam conteúdos meus, né, semanalmente, precisam de informação e eu quero, de alguma forma, tentar auxiliar. Gente, o nosso trabalho, ele é ligado diretamente, quando eu falo nosso, principalmente maquiador e cabeleireiro, né? É assim, quem faz penteados, quem trabalha na área da beleza. Mas falando especificamente de maquiadores, o nosso trabalho, ele é movido a evento, né? A gente normalmente maquia quando tem eventos, né? Volumes grandes de atendimento de maquiagem são para quando tem eventos, seja casamento, seja formatura, festa de 15 anos ou qualquer festa social. E dessa forma, com a paralisação, né, do mundo todo e agora mais intensa no Brasil, acaba que nós não temos, estamos tendo, o que está acontecendo? A gente está tendo cancelamentos, um atrás do outro, né? As clientes estão cancelando com a gente, porque os eventos estão sendo cancelados ou adiados, né? Então, assim, não é culpa da cliente, assim como não é culpa de ninguém, né? É uma situação atípica, inesperada e que ninguém imaginava que chegaria ao ponto que chegou, né? Ou se alguém acreditava, a maioria não imaginava que seria da forma que foi. Eu fiz meu último atendimento no sábado passado, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 20, então foi no sábado anterior ao dia 20, que eu não sei a data agora de cor certinha, acho que foi dia 14. Acho que foi dia 14. Eu fiz o meu último atendimento e eu atendi um grupo de 8 mulheres, né? E assim, na época já tava assim, tendo todo o alarme, mas eu via mais movimentação e mais tumulto em Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, ainda de certa forma, apesar de ser capital, ainda estava um pouco mais tranquilo, né? Então assim, a gente ainda estava indo à missa, por exemplo, no domingo, depois do dia que eu atendi, eu fui à missa, eu ainda saí na rua e não tinha sentido ainda uma gravidade no grau que chegou, né? Meus filhos foram à aula, a escola suspendeu as atividades escolares somente na quarta-feira, então quer dizer que segunda e terça meus filhos ainda foram à aula, e até a princípio era para ficar só até dia 21, depois a gente recebeu um comunicado falando que o recesso iria até dia 31, que é até o final do mês. E aí, com isso, eu comecei a observar que realmente a situação ficou mais pesada. E foi justamente nessa semana que começaram a acontecer os cancelamentos de forma mais intensa, né? Vamos falar assim. E aí, eu resolvi também me preservar um pouco, porque quando eu fiz esse último atendimento, foi um casamento, e eu tive contato com pessoas de fora de Belo Horizonte, né? Então, eu atendi clientes que vieram de São Paulo, atendi clientes que vieram do Rio de Janeiro, e atendi clientes que, se eu não me engano, era de Pernambuco. E essas pessoas passaram por aeroporto, né? Tiveram contato com outras pessoas e a gente acaba tendo uma preocupação, né? No dia do atendimento, eu já tive alguns cuidados, a mais do que eu já costumo ter, eu vou falar isso daqui a pouco com vocês, para poder me proteger e proteger as minhas clientes também. Então, eu atendi numa área mais aberta, mais arejada, com ventilação, e eu atendi de máscara. Antes de falar um pouquinho sobre cuidados, que eu quero falar isso com vocês aqui, eu quero falar sobre crise com vocês primeiro. Eu lembro que quando eu trabalhei, comecei assim, a ficar mais intensa, só focada em maquiagem, aconteceu aquela questão da falta de combustível, da greve dos caminhoneiros,
né? E aí a gente começou a faltar combustível no mercado. Com essa falta de combustível no mercado, eu comecei a ter dificuldade de me locomover, porque eu tentava sair o mínimo necessário para poder manter o máximo de combustível possível no tanque, porque realmente chegou a ficar difícil de abastecer. Meu marido teve uma vez que ele precisou ir de madrugada para o posto e ficou horas no posto de combustível, aguardando na fila até conseguir encher o tanque do carro. Então, como a gente viu que a situação estava bem grave, foi a primeira crise que eu enfrentei, aquela crise ali fez com que eu tivesse um zelo maior do que eu já tinha com o controle financeiro. Porque quando aconteceu aquela crise do combustível, além de eu não poder ficar pegando atendimentos muito longe, porque eu tinha pouco combustível e tinha que poupar, porque eu lembro que no mês que teve esse problema ficou mais grave, eu tinha casamento para fazer e era fora de Belo Horizonte, então eu tinha que poupar combustível para poder atender essa cliente. Muita gente deixou de vir a eventos, também por falta de combustível. Essas pessoas moravam fora, às vezes moravam perto e vinha para um casamento aqui. Eu comecei a ter cancelamentos em função das pessoas não terem combustível ou querer poupar o pouco que tinha para não ficar se deslocando de maneira desnecessária, vamos falar assim. Na época, esse negócio do combustível me pegou meio que de surpresa também. E assim, eu não tinha uma organização financeira como que eu tenho hoje, né? Eu lembro que muitos clientes tiveram cancelamento, eu não cheguei a ficar sem ter capital para cobrir as minhas principais despesas, mas eu fiquei sem receita para se aquilo se estendesse mais tempo. Por exemplo, se durasse um mês, eu não ia ter receita para cobrir outras despesas minhas. Enfim, depois que aconteceu isso, eu comecei a ter um pouco mais de cautela com a maneira com que eu organizo a minha condição financeira. Então eu sempre dividi o meu dinheiro, né, numa reserva, uma parte para cobrir as minhas despesas pessoais e outra parte para poder repor estoque. Mas eu não tinha o hábito de guardar dinheiro, né, tirar uma parte da minha receita para guardar dinheiro. Depois que isso aconteceu, eu comecei a ter esse cuidado, tipo, eu parei de gastar tudo que eu ganhava, né, eu tirava da reposição, normalmente eu tirava o que eu tinha que repor estoque, o que me sobrava. Se eu não tivesse investimento nenhum para fazer, eu usava para cobrir as minhas despesas pessoais e não tinha hábito de guardar, né? E se guardava era muito pouco. Depois disso eu comecei a ter um cuidado maior com isso. E de certa forma isso me auxiliou agora, porque ter organização financeira, que é uma coisa que eu converso muito com vocês, eu falo muito de planejamento quando vai montar um negócio, que você precisa ter organização financeira e administrativa para você não se perder e se embolar em dívida. Né? Uma coisa que eu comentei com vocês é que eu fui fazendo as coisas no meu ateliê aos pouquinhos, justamente para não fazer dívida grande e fazer tudo de uma vez. Eu fui fazendo aos poucos conforme eu ia tendo capital para aquilo. E quando eu trabalhava com Mary Kay, no meu vídeo eu explico também que eu era muito controladinha, eu tinha uma conta separada só para isso. E aí eu conseguia organizar minha situação financeira de maneira mais organizada para não me embolar com cartão de crédito e não me endividar de maneira nenhuma. Isso eu sempre fiz. E aí eu comecei a ter esse cuidado de guardar também para uma emergência, para uma situação que a gente, né, que é atípica, a gente não sabe quando ela pode acontecer, ou até para uma necessidade pessoal. Por exemplo, eu posso machucar e precisar ficar parada, né? Quando eu lesionei meu ombro, quem aí me acompanha há mais tempo viu que eu fiquei muito tempo fazendo fisioterapia por conta de lesionar o ombro, fazendo atendimentos de penteado, por conta do secador de cabelo. Foi uma época que eu tive que reduzir um pouco também as minhas atividades. E se eu precisasse chegar a um ponto de ter que parar definitivamente, que foi uma recomendação que nem a fisioterapeuta fez, então por isso eu não parei, eu não fui assim, negligente. Eu fiz aquilo que estava sendo conversado com a fisioterapeuta e com o ortopedista, então eu fiz tudo de maneira bem consciente para não piorar, não agravar a lesão que eu estava no ombro e mesmo assim eu não parar de atender, porque foi bem no final do ano e a demanda é muito grande, né? Mas se chegasse num nível extremo de eu realmente precisar parar, eu já estava de uma forma assim que eu conseguia ter um respiro se eu precisasse parar um tempo. E agora veio essa situação desse vírus e essa gripe, e com ela os cancelamentos foram muito mais intensos, né? Eu enxergo que está sendo muito mais impactante na maneira de... eu falo assim, impactante não no caso de saúde, que isso é óbvio, né? Que está sendo impactante porque está no mundo todo. Mas eu falo na questão financeira, porque, gente, tá fechando escola, tá fechando shopping, tá fechando loja, tá ficando tudo fechado, tá parando tudo, literalmente, tá tudo ficando parado, tá ficando assim, farmácia aberta, supermercado aberto e comércio tá tudo procurando fechar ou reduzir o atendimento, igual, por exemplo, restaurante tá deixando de servir no restaurante para poder fazer atendimento via telefone, entre outras situações.
E o nosso trabalho ele é uma situação que não tem jeito. Então, assim, a gente não tem como atender de outra forma que não seja tendo contato direto com o cliente, né? E então é lógico que, sem dúvida, isso teve um impacto gigante pra gente. E aí é que entra a questão do planejamento financeiro, que eu falo pra vocês que é importante. Se você não fez hoje, se planeje para as próximas vezes, porque se Deus quiser vai passar, gente. Eu rezo muito e tô torcendo, assim como muita gente. A gente sabe que tem gente correndo atrás de estudar para ver se arruma uma vacina, uma medicação que seja funcional, que vá curar isso, pra gente poder passar rápido por essa situação. Mas a gente não pode garantir que nunca mais vai acontecer. Então, assim, ter planejamento financeiro é importante. Muitas vezes a gente só corre atrás de fazer esse tipo de planejamento quando você já passou por aquilo, né? E como eu já passei por essas situações que eu falei pra vocês, que foram um impacto menor, mas eu tive, hoje eu consigo passar por uma situação igual eu tô agora, como eu comentei com vocês, meu último atendimento foi no sábado, e até início de abril, até 4, 5 de abril, eu não tenho atendimentos mais para fazer. Só que eu tenho uma reserva que me permite fazer isso, né? E se organizar para que isso aconteça é muito importante, gente, é muito valioso. Eu sei que nem todo mundo tem condição de guardar grandes valores, mas tenta guardar uma porcentagem daquilo que você recebe da sua renda, porque uma hora vai te fazer falta. E um pouquinho que você guarda por vez, você vai ver que lá na frente vai fazer um valor muito maior. Isso é a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, que eu acho que meu canal acabou que ficou muito mais voltado para isso, né? Por falar sobre gestão e como administrar o seu negócio, como fazer a coisa funcionar. E é um conselho que eu deixo para vocês, procurem fazer isso, ter reservas, tá? Quem não tem e tá sofrendo o impacto agora dessa situação do vírus, corre atrás para poder não deixar acontecer novamente, tá? Acho que a gente não tem que desistir do que a gente tá correndo atrás, a gente não tem que desistir dos sonhos da gente e tem que enxergar que esse impacto ele é coletivo. Ele não tá afetando só nós, tá afetando todo mundo. O comércio em geral tá sendo afetado com isso, né? Agora, o recado que eu quero deixar e as dicas que eu quero deixar é para quem tá aí, tem atendimentos para fazer, tem eventos que não foram cancelados e são inadiáveis, e a pessoa precisa de fato fazer o atendimento. Gente, a gente sabe que a exposição é um risco, né? Então a gente tem que fazer aquilo o mínimo de impacto possível na gente. Então a primeira dica que eu dou para vocês, procure atender em lugar arejado, tá? Se você for atender na casa da cliente, vá ver se ela tem uma área ou sacada, ou que não seja quarto, seja lugar fechado. Procure ficar no lugar mais aberto da casa possível, com ventilação, e procure ficar você e a cliente com menos quantidade de pessoas em volta, né? Porque às vezes a gente tá atendendo, fica gente em volta. Quanto menos gente tiver em volta de vocês no momento do atendimento, melhor é, né? A segunda dica é que vocês usem máscara, né? É lógico que você não pode colocar uma máscara na cliente, porque você não tem como atender uma cliente com máscara no rosto. Como é que você vai fazer maquiagem nela? Não tem como. Mas você pode usar a máscara, e a máscara ela serve tanto para a proteção da cliente como para a sua proteção. Então você coloca a máscara enquanto você estiver fazendo o atendimento. E evite ficar manuseando a máscara, viu, gente? Porque isso também contamina. Se você encosta na máscara, desce ela no queixo, sobe ela pro rosto, você tá correndo risco de se contaminar também. Então põe a máscara e deixa ela quieta ali enquanto você estiver fazendo o atendimento. Outra dica importante, gente, nesses momentos, procurem utilizar jaleco ou uma blusa que vocês possam colocar por cima, que seja longa, que pegue pelo menos até na altura do joelho, né? Use abotoado para, enquanto você estiver fazendo o atendimento, para quando você chegar em casa, você remover aquela roupa, ou mesmo antes de entrar no carro, você remover aquilo ali, colocar dentro de uma sacola plástica, para a hora que chegar em casa, colocar diretamente na máquina e lavar aquilo ali, para evitar contaminação também, né? Dentro do seu carro ou na sua casa, tá? Outra recomendação, e é uma coisa que eu já faço, gente, desde que eu fiz o curso do Senac, porque o Senac é muito chato essas coisas, é muito exigente, pelo menos o curso do Senac que eu fiz aqui, o curso do Senac que eu fiz aqui em BH, era muito detalhista nessas situações, né? Quando a gente ia fazer atendimento era só de máscara, só de jaleco, e alguns equipamentos que você usava, ele tinha que ser descartável. Então, por exemplo, eu não uso colocar o pincel diretamente na cliente. Normalmente eu passo numa plaquinha. Eu tenho essa plaquinha aqui, que eu ganhei da minha irmã quando eu comecei a maquiar pra fora, fazer atendimento fora. Então, tudo que eu vou utilizar na cliente, tudo que eu vou passar, seja base,
Qualquer coisa que eu tiver que encostar o produto, né, corretivo, que eu tiver que passar na cliente, eu coloco aqui na plaquinha primeiro, misturo para depois aplicar, porque aí não vai ter contato direto com o meu vidro, né, de produtos. Então, corretivo eu sempre coloco na plaquinha, base eu coloco na plaquinha, enfim, tudo que eu precisar fazer. O batom, eu nunca encosto batom em boca de cliente, nunca. Eu sempre passo o batom para a plaquinha. Se o batom é líquido, eu coloco ele aqui e depois eu passo para cliente com o pincel. Se ele é em bala, eu raspo aqui para depois passar na cliente. Fazendo isso, eu evito contaminação do batom também. Lápis de olho e lápis de boca. Aponte a cada cliente. Ah, mas vai gastar o lápis rápido. Gente, questão de higiene e segurança. Aponte a cada cliente. Vai gastar mais rápido? Vai gastar mais rápido. Seu lápis vai estar com ponta? Vai, mas mesmo assim tem que fazer. É uma questão de proteção. Então, agora não é hora de pensar que vai gastar muito o seu material, não. É hora de você pensar o que você precisa fazer para mostrar profissionalismo para sua cliente e passar conforto e tranquilidade para ela enquanto você estiver fazendo o atendimento. Pincéis. Eu sei que nem todo mundo tem muito pincel, gente. O recomendado é que você use um pincel por cliente. Se você tiver vários clientes no dia e tiver que fazer atendimento em mais de um e tiver com pouco pincel, vamos supor, você tem 2 pincéis para fazer atendimento de cada tipo de pincel. E são 3 clientes, leva o higienizador, higieniza o pincel e depois borrifa álcool 70 no seu pincel, balança para secar, para depois utilizar na próxima cliente. Mas sempre esteriliza um pincel de uma cliente para outra. Esponja, gente, esponja não tem jeito. Esponja tem que ser uma para cada cliente. Eu tenho as minhas esponjas. Recomendo quem puder comprar daquelas saquinhos que vem aquelas menorzinhas, né? Isso te poupa muito pincel de base também, você fazer a aplicação diretamente com a esponja. Ah, mas vai gastar mais produto. Vai gastar mais produto, gente. Mas, de novo, é uma questão de necessidade agora. De mostrar profissionalismo e passar tranquilidade para sua cliente e ter tranquilidade automaticamente também. Eu tenho dessa aqui, ó, umas 5 ou 6. A gente compra o pacotinho, ela já vem, acho que 4 em cada pacotinho. Você compra... E ela, depois de molhar, tudo bem que ela é pequenininha, gente, mas eu falo essa questão para você não ter um gasto grande com esponja grande. Se você for comprar esponja grande, você vai acabar tendo uma despesa alta. Se você for comprar vários pincéis, vai acabar que você vai ter uma despesa alta, justamente num período de demanda baixa. Então, compra essas esponjinhas que vocês compram nessas lojas Xing Ling aí, e você consegue comprar uma grande quantidade por um preço mais baixo. Você vai comprar um pacote com 4, vai pagar o preço de uma esponja grande. E dá para trabalhar com ela também, não é uma maravilha? Mas dá pra trabalhar. Eu acho que numa situação igual a gente tá passando agora, é melhor do que você não ter e ter que ficar repetindo pincel em todas as clientes. Porque base, gente, o pincel de base não é um pincel fácil de limpar. O de tirar pó não é a mesma coisa, né? Porque a base, ela gruda, ela é viscosa. E você tem que lavar o pincel pra limpar, né? Então, não dá pra você higienizar pincel de base nas clientes, durante os seus atendimentos entre uma cliente e outra. Então, eu recomendo que vocês tenham bastante esponjinha, né? Ou separe já a conta. Eu tenho X clientes para atender, então vou levar X esponjinhas. E faz uma esponja para cada uma. Eu já tinha esse cuidado, eu não repito esponja em cliente, assim como eu não repito pincel de base. O de pó, eu até repetia. Mas vista a situação que a gente está passando agora, é importante, ou você leva mais de um para cada cliente, ou você higieniza com o limpador de pincel e depois passa o álcool 70 ali para poder usar na próxima cliente, né? Isso você vai evitar a contaminação do seu material, da sua cliente e seu pessoal também, gente. Outra coisa, máscara para cílios. Existem uns pincéisinhos, esses pincéisinhos descartáveis aqui, ó. Eu comprei esses pincéisinhos da Mary Kay, eu tinha uma quantidade gigante, então eu ainda tenho alguns guardados, né? E agora estão sendo valiosíssimos, então assim, eu sei que você acha na AliExpress para comprar, porém vai demorar para chegar. Então, se vocês quiserem procurar com consultoras Mary Kay, né, pode ser que as consultoras tenham para poder fornecer para vocês esses pincéis de maneira mais rápida, porque se você for pedir no AliExpress, se você for pedir no Wish, até chegar vai demorar, né? E a gente tá com urgência desse material agora. Então, consultoras Mary Kay, elas pedem, não tem a venda na revista, mas você tem ele para consultora comprar para uso próprio. Então ela pode comprar como se fosse para ela e te vender pelo preço que ela pagou, às vezes até colocar alguma comissão em cima, não sei. Mas é uma maneira mais rápida de você conseguir para poder fazer os seus atendimentos nesse período. Então eu acho essencial vocês terem esse tipo de cuidado, tá? Evitar tocar produto dentro do pote e tocar no cliente, por exemplo, pigmento.
Eu tenho o hábito de colocar pigmento na tampa, né, do próprio pigmento, o glitter também eu coloco na tampa, vou lá, encosto o pincel, encosto na cliente e encosto lá de novo. Gente, não pode fazer isso. Vai colocar o glitter, coloca na plaquinha. Tudo que você tiver que usar, você coloca antes em algum lugar, para depois passar para sua cliente. E a principal recomendação que eu quero passar para vocês é, se você não tem necessidade, né, a gente sabe que para muita gente é o ganha-pão, que é o dinheiro que a pessoa tem para poder colocar comida dentro de casa. E quem sou eu para chegar para a pessoa e falar assim, olha, pare de atender durante esse período. A gente sabe que seria o principal a fazer, muita gente precisa atender, porque precisa colocar comida na mesa. Então quem sou eu para falar para a pessoa, não vai lá e não atende? Eu não posso fazer isso. Então eu passo todas as recomendações. Tenha todo o cuidado, sempre que você chegar na casa da cliente para atender, lave os braços até na altura do cotovelo, seque as mãos, passe álcool 70 na mão, passe álcool em gel na mão, se você tiver. E vá fazer o seu atendimento. Terminou o atendimento, gente? A cada cliente que você atender, mesmo que seja da mesma família, terminou de atender, higienize suas mãos novamente para passar para a próxima cliente. E assim sucessivamente com todos, para poder evitar essa contaminação compartilhada, né? Que você vai, pega de um, que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. Né? Muita gente, a gente sabe já, e a pessoa pode carregar o vírus e não manifestar nela. Então, às vezes você está se sentindo super saudável, está extremamente saudável, mas você pode estar contaminando outras pessoas. E às vezes você pode atender uma pessoa que é do grupo de risco, às vezes é uma gestante, às vezes é uma pessoa idosa, ou às vezes é uma pessoa que tem problema respiratório. Então, não é momento a gente pensar só na gente, é pra gente pensar na gente e no outro também, tá? Agora, se você puder ficar de quarentena, se isolar durante esse período, se isentar de fazer atendimentos, né? E aquilo, de certa forma financeira, não vai ter um impacto que vai te prejudicar tanto. Eu recomendo que você fique em casa, tá? E se você precisar fazer, né, atendimentos que são inadiáveis, que você já assumiu o compromisso com o cliente, que você não tem como sair fora daquilo ali, faça com consciência. Procure sempre higienizar os seus pincéis. Os meus pincéis, depois que eu fiz esse atendimento, foram todos lavados. Eu lavei todos os meus pincéis de uso naquele dia. E esterilizei tudo para depois colocar para atendimento novamente, tá? Procure fazer isso, procure evitar que as pessoas toquem nos seus materiais, né? Às vezes é curioso, quer pegar para ver nome, quer pegar para ver textura, evite, tá? Peça as pessoas para evitar contato com o material. E não precisa trabalhar colada na cliente, mantenha uma certa distância, sempre máscara no rosto. E é isso, eu acho que eu falei tudo pra vocês. Existem pincéis descartáveis pra boca também, tá, gente? Pra quem quiser usar pincel descartável pra passar batom, existe os pincéisinhos descartáveis também, que na American mesmo você compra o pincelzinho, ele é parecido com esse aqui, mas é lógico, né? Ele é de pelinho aqui na frente, a haste dele é branca. Tem outras marcas que vendem também, igual eu tô falando, tem outras lojas que vendem, você pode procurar para poder usar. Mas o mais recomendado agora é que quanto mais produto descartável você use, melhor para você. Quanto mais você cuidar da higienização das suas mãos, melhor para você e para sua cliente. Quanto mais você cuidar do seu material, melhor para você também, tá bom? Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das recomendações que eu passei para vocês. Eu acho que são dicas bem úteis para quem trabalha na área da beleza, tá? Se vocês gostaram, não esqueça, deixe o seu like, se inscreve no canal para acompanhar outras dicas valiosas como essas. Vamos ter calma, passar essa quarentena aí, vamos se ocupar de alguma coisa. Eu tenho algumas coisas que eu já estou me planejando para poder fazer durante esses dias, para não ficar louca, de ficar na inércia absoluta, né? E volto aqui toda semana que tem vídeo novo para vocês, provavelmente na quinta-feira às 19 horas, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos proteja nesse momento difícil e que isso tudo passe logo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.